Vou falar para você o que é padrão e quebra de padrão. Deus trabalha assim. Padrão. Ouro. Está falando de um reino babilônico. Não tem outros reinos ali, é um só. Prata. Está falando dos medos e dos persas. Por isso, 2 braços. Porque Deus ele não iria ser incoerente em querer falar para você de reinos através de uma estátua e as figuras não coincidirem. Deus não é incoerente assim. Prata, Pérsia, reino inferior. Bronze, Grécia. A Grécia haveria de se dividir em 4 cabeças. Por isso, Deus altera as figuras e o que ele não pôde falar através da estátua, ele fala através dos animais. Um leopardo de 4 cabeças, por exemplo. Certo? Mas volta para o bronze. Bronze é o reino da Grécia. O reino da Grécia conquistou o mundo inteiro e estabeleceu a língua grega no mundo inteiro. Embora o valor dos materiais caíram, o reino da Grécia foi maior e é maior do que o reino babilônico. Mas em glória, a glória do rei Nabucodonosor não houve igual. Compreende isso também. E também a mentalidade do rei, porque está na cabeça da estátua. A mentalidade de todo esse mundo é babilônica. Presta atenção nas coisas que o Nabucodonosor, quando tinha a inspiração do anticristo e dava ouvido para a voz do anticristo, fazia. É o que o sistema do mundo faz hoje. Perfeito? Depois da era do bronze vai para o ferro. E o ferro se divide em 2 pernas, já mostrando que o Império Romano haveria de se dividir em 2. Teria que acontecer isso. Se Deus falou que são 2 pernas, não poderia ser um só reino. Tem gente que, infelizmente, não quer olhar para esses fatos por causa das suas linhas teológicas e inventam coisas que eu nem vou abrir aspas aqui para falar, para não atrapalhar o meu raciocínio. Então a perna se dividiu em 2 porque o Império Romano, não é Império Otomano, não é isso daí, não inventa, é romano. Depois da Grécia vem Roma, não vem otomano. Quem estuda entende o porquê que eu estou falando isso. O Império Romano haveria de se dividir em 2 e de fato se dividiu, certo? Mas olha a quebra de padrão. Antigamente cada material era um reino. Quando chega nas pernas, aí você vai dizer é Roma até o fim. E muitos interpretam assim. Eu já interpretei assim no passado. É Roma até o fim porque é ferro até o fim. E lá nos pés, somente nos pés que entra o barro, mas ainda tem ferro. Então é o Império Romano dominando até o fim. Está correto? Não está correto. Primeiro porque isso não coincide com a história. Quando você vai estudar a história e Deus está falando ali da história na estátua, tem que coincidir. A história não mostrou o Império Romano se dividido em 2. Então tem que coincidir. Só que logo ali perto da ascensão do Império Romano, o Império Ocidental ficou sendo enfraquecido. E tem aulas com detalhes minuciosos no YouTube mostrando passo a passo o porquê o Império Romano foi se enfraquecendo. Aí você vai estudar a história dos germânicos, por exemplo, dos bárbaros, e você vai ver as alianças que eles faziam, os conflitos entre as tribos bárbaras. As tribos bárbaras, os germânicos, são a mesma coisa, tá? E aí o Império Romano Ocidental, quando começou a ficar fraco, um imperador estendeu ele para o Oriente. Constantino escolheu Constantinopla, uma cidade, e colocou o seu nome na cidade, Constantinopla. E dali então vem o Império Bizantino e a história continua, ou seja, tinha ainda as 2 Romas. A antiga Roma, quer dizer, ainda a Roma Ocidental e a Roma Oriental. E a Roma Ocidental caiu pelos bárbaros. Muita coisa aconteceu ali. É muito complexo falar disso, né? Mas Deus deixou pra gente a história ali, no ferro. Entrou as tribos bárbaras, algumas delas se tornaram cristãs, outras não, e aí veio um reino dos bárbaros na perna esquerda. Ou seja, os romanos, o Império Romano caiu e a história continua.
A mesma coisa acontece na perna esquerda, que é a oriental, mas em tempos diferentes, é claro. O Império Bizantino continua, aí depois cai pelos turcos otomanos, eles conquistam Constantinopla. Tem seriados na Netflix, ainda bem que ela presta para alguma coisa, incríveis. Se você não gosta de aprender por vídeos, porque tem vídeos também de pessoas sérias dando aula sobre isso, se isso não fosse tudo, tem os filmes ainda para mostrar através de imagem e ilustrações. Só que alguns seriados eles enfeitam alguma coisa para estender o negócio, mas tem seriados bons, mostrando a história da perna esquerda e a história da perna direita. A história de Roma Ocidental e Oriental. E aí a perna esquerda da Roma Oriental, ela é conquistada pelos turcos otomanos e vira um império. E isso vai até a Primeira Guerra Mundial, onde eles ficam enfraquecidos e o reino se desfragmenta. O império se desfragmenta em vários países do Oriente Médio. Então essa é a verdadeira história que está na estátua.